Retomamos aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, declara que a morte foi trazida ao mundo por um homem real. Romanos 5, do 12 ao 14. Escrevendo aos Coríntios, Paulo faz a comparação entre Cristo e Adão. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. Para Timóteo, Paulo afirma que primeiro foi criado o homem e depois a mulher. Tá? Não foi a mulher que deu vida ao homem. Através de Deus, foi o homem que deu vida à mulher. A mulher veio do homem. Tá? Deus tirou a mulher de dentro do homem. Sabe que quem dá vida é Deus. Né? Mas depois que a mulher é tirada do homem, que não foi o homem que foi tirado da mulher primeiro, a mulher foi tirada do homem, aí sim Deus vai permitir que a mulher que tem a vida gere a vida e carregue a vida dentro dela. Porque primeiro foi Adão formado, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2,13 ao 14. Ou seja, se as comparações e citações paulinas sobre os diversos assuntos que abordam fossem baseadas em mitologia, as asseverações morais seriam nada mais do que afirmações equivocadas e inválidas. Entretanto, não parece ser esse o caráter que Paulo escreve. Tanto ele quanto os autores do Novo Testamento têm por certo que os acontecimentos narrados em Gênesis são fatos. Assim é impossível não crer na historicidade de Adão. Paralelamente à obra de Cristo, Adão, por um ato legal, pode qualificar as pessoas como pecadoras, mesmo não havendo pecado da parte delas, já que a pessoa precisa aceitar a Cristo para ser salva. Não pode fazer parte desse paralelo, pois as crianças incapazes de conscientemente aceitarem a Cristo podem ser salvas. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Jesus Cristo foi a única pessoa que nasceu fora desse estado e livre desse princípio fundamental. Tá? Uma observação aqui, olha que coisa interessante. Olha que interessante aqui. Se todos que nasceram a partir de Adão até o dia de hoje nasceram em pecado e precisam aceitar Jesus Cristo, né? Aceitar Cristo, que é um texto muito usado, é um texto usado, né? Para quem quer ter Cristo como Salvador. E a conduta para ser salvo, está lá em Romanos, que é uma norma, que é uma regra, não é algo prescritivo, é que tem que crer com o coração e confessar com a boca. Porém, nesse quesito aqui, abre-se uma exceção. Para quê? Para as crianças que morreram, sem ter a oportunidade de confessar a Cristo com a boca e crer com o coração. Porque automaticamente ela nasceu num corpo pecaminoso, mas não praticou pecado. Ela está num corpo pecaminoso, que o corpo é pecaminoso, tá? Mas nasceu sem pecado. Porque não foi a junção de um homem com a mulher, não foi a semente do homem com a mulher. Tá? Então, por isso que os mesmos, né, são salvos. Crianças, tá? Jesus Cristo foi a única pessoa, já li, né? Já. Uma vez que todo ser humano nasce debaixo desse princípio, todos, sem exceção, já nascem condenados à morte eterna. O que vai fazer quebrar esse declínio para a morte eterna é eu crer com o coração e confessar com a boca. Romanos 10, 9. Se não forem salvos pela graça de Deus, todos nascem mortos espiritualmente.
espiritualmente e precisam ser ressuscitados com Cristo. A.B. Langton assevera que quando Adão caiu, com ele caiu a raça humana, pois ele era a raça de então. Sua queda começou a fazer parte da sua natureza moral, que passou a seus descendentes. Outros pecados confirmam o estado do homem decaído. O pecado da raça é nosso, mas os pecados pessoais de Adão não nos pertencem e não participamos de sua culpa. É por isso que Deus nos imputa a pecado da raça e não os pecados pessoais de Adão. Vamos ler Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo de número 6. Efésios 2, do versículo 4 ao versículo de número 6. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou. Pode dizer assim, ó, eu nem recebi ainda, mas eu tenho certeza da minha salvação. Estou falando como se eu já estivesse lá, vivenciando a ressurreição do corpo e recebendo o corpo glorificado. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar, ó glória, em lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso está em Romanos 14, do 10 ao 12, que diz assim, ó, mas tu, por que julgas a teu irmão? Tá? Isso aqui fica bem claro. A salvação é individual. Tá? Ou tu também, gente, olha só, eu faço aqui porque a salvação é individual. Quando você fala mal do teu irmão, a Bíblia diz que você cometeu homicídio. Você é um homicida. Tá? Então, vigia com a tua língua, vigia com a tua boca. Tá? Porque, gente, a salvação não depende do homem. A salvação é algo que vem de Deus, não é nada de um homem. Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus. A natureza do pecado. Para o teólogo A.B. Langton, em seu esboço de teologia sistemática, pecado no sentido mais lato do termo é um estudo mal da alma ou da personalidade. Eu acho que ele botar estado, tá? É estado mal da alma. Achou aí? Se você puder botar um azinho aí, coloca um azinho aí, tá? Agora, dá uma caneta. Pode ser assim, preto. Peguei. Bota aí estado, tá? Só colocar um ar no aí, ó. Pode. Só colocar aí, ó. No o ar. É um estado mal da alma ou da personalidade. Ele acrescenta dizendo que incluímos nessa definição os resultados deste estado, isto é, os atos pecaminosos. Para Langston, então, o pecado é um estado mal da alma e suas manifestações. Este conceito é falho ao deixar de mencionar Deus em sua definição, contra quem o pecado é cometido. A sede do pecado é do coração. Provérbios 4, 23 diz assim, ó, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, a sede do pecado é o coração.
O pecado não reside em alguma faculdade da alma, mas no coração. Que na psicologia da Escritura é o órgão central da alma, onde estão as saídas da vida. E desse centro, sua influência e suas operações espalham-se para o intelecto, para as vontades e para as emoções. O homem em um estado pecaminoso é objeto de desprazer de Deus. Há um sentido em que se pode dizer que o pecado teve origem no livre-arbítrio do homem. Porém, a vontade não designa uma decisão efetiva, na medida em que isso sucede com a natureza de escolha do homem. Havia uma tendência do coração, subjacente ao livre-arbítrio, quando o pecado entrou no mundo. Esta maneira de ver está em perfeita harmonia com as declarações da Bíblia, como podemos conferir nas seguintes passagens. Vamos ler Hebreus capítulo 3, versículo de número 12. Hebreus capítulo 3, versículo de número 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, tá? Mal, aqui tá com também aí, porque é coisa da alma, tá? Não é coisa do maligno, tá? É coisa da alma. E infiel, para se apartar do Deus vivo. Prossigamos a leitura da apostila. Pecado é algo contra Deus. Pecado é algo contra Deus e sua vontade. Ora, conhecendo ele a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam as que assim procedem. Romanos 1, 32, aqueles que apoiam a imoralidade. Os mais antigos teólogos compreendem que é impossível ter uma correta correção do pecado sem vê-lo em relação a Deus e sua vontade. E, portanto, acentuavam em aspecto e normalmente falavam do pecado como falta de conformidade com a lei de Deus. É, sem dúvida, uma correta definição formal do pecado. Aliás, é, sem dúvida, uma correta definição formal do pecado. Mas surge a questão: qual é precisamente o conteúdo material da lei? O que ela exige? Respondendo às suas questões, respondendo a essa questão, será possível determinar o que é pecado num sentido material? Não há dúvida de que a grande e central exigência da lei é o amor a Deus. E se, do ponto de vista material, a bondade consiste em amar a Deus, o mal moral consiste no oposto. É a separação de Deus, a oposição a Deus, o ódio a Deus. E isto se manifesta em constante transgressão da lei de Deus, em pensamento, palavra e ato. Vamos ver Tiago 2:9. Tiago 2:9. Tiago 2:9 diz assim: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados. Sois redarguidos pela lei como transgressores. Pecado envolve culpa. Romanos 3, 19 e 20 diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o que diz para que se cale toda a boca e que todo mundo seja culpável perante Deus.
visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Não vou ser salvo por obras, sou salvo pela graça, mas as obras me incluem no reino. Não é as obras que trazem a fé. Eu faço as obras porque tenho fé. É a fé que traz as obras, não as obras que trazem a fé. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A culpa é o estado de merecimento da condenação ou de ser passível à punição pela violação de uma lei ou a uma exigência moral. Ela expressa a relação do pecado com a justiça ou da penalidade com a lei. Mesmo assim, porém, a palavra tem duplo sentido. Pode indicar uma qualidade inerente ao pecador, a saber, o seu demérito, mas qualidades ou cumplicidades que o faz merecedor de castigo. A culpa é inseparável do pecado. Jamais se encontra em quem não há, jamais se encontra em quem não é pessoalmente pecador e é permanente. De modo que, esse aqui é os pecados de estimação, tá? De modo que, uma vez estabelecida, não pode ser removida pelo perdão. Mas também pode indicar a obrigação de satisfazer a justiça, pagar a penalidade do pecado. Não é inerente ao homem, mas é um estatuto penal. O legislador que fixa a penalidade da culpa pode ser removida pela satisfação pessoal ou vicária das justas exigências da lei. Embora muitos neguem que o pecado inclui culpa, essa negação não se harmoniza com o fato de que o pecado é ameaçado com castigo e evidentemente contradiz claras afirmações da Escritura. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus capítulo 6, versículo 12. Achou? Perdoa-nos. Isso aqui é a oração que Deus está ensinando os discípulos a fazerem. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vou repetir. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, se eu não libero perdão, Deus também não me perdoa. Olha o que Cristo está ensinando, ó. Vocês vão dizer assim, ó. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me tem ofendido. Somente as Escrituras racionais, somente as criaturas racionais pecam. Gênesis 6, 5.
viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A natureza física e irracional não pode pecar. Os animais e a natureza podem causar danos, mas sem caráter moral. Portanto, esses males não são pecados. O pecado pressupõe consciência da vontade de Deus e a liberdade de exercer a vontade própria. A natureza física não pode conhecer a Deus, nem tem vontades. Os animais irracionais não possuem consciência moral, nem natureza espiritual para conhecer a Deus e, então, livremente dizer sim ou não. Só os seres racionais, feitos à imagem e semelhança de Deus, é que podem obedecer ou desobedecer conscientemente. Eu não preciso nem explicar porque ficou bem claro, tá? As alianças entre Deus e o homem. Como Deus se relaciona com o homem? É uma pergunta. Tá? E deixa eu responder aqui em rápidas palavras. Deus se relaciona com o homem através de Jesus e por meio das Escrituras. Desde a criação do mundo, o relacionamento entre Deus e o homem tem sido definido por promessas e requisitos específicos. Deus revela às pessoas como Ele deseja que hajam e também faz promessas de como agir com eles em várias circunstâncias. Observação aqui. Deus é um Deus de relacionamento. Tá? Vou falar algo aqui, parece heresia, mas não é. O homem ou a mulher, na caminhada ou na labuta, no cotidiano, ele coloca uma máscara para esconder quem ele é. Deus coloca uma máscara para revelar, o homem coloca a máscara para esconder quem ele não é. E Deus coloca a máscara para se revelar quem ele é. Porque se Deus revelar a sua natureza de forma direta, nenhuma carne suporta. Quando Deus convoca o Moisés para o monte, e Deus chama o povo para ali, o povo diz assim: Moisés, vai lá tu com o Senhor, porque a gente não vai suportar não. Nossa carne parece que vai se despedaçar. A gente parece que nós vamos morrer. E olha que Deus escureceu tudo e tal. E eles nem viram Deus, estavam cá embaixo do monte, dizendo que iria morrer. Então, se Deus se revelar, Deus mata toda a carne. Então, Deus se oculta para se revelar. Ó, Deus se oculta para se revelar. Podemos apresentar a seguinte definição. Aliás, a Bíblia contém vários tratados a respeito das provisões que definem as diferentes formas de relacionamento entre Deus e o homem que ocorrem nas Escrituras. E frequentemente chama esses tratados de alianças. Portanto, podemos apresentar a seguinte definição das alianças entre Deus e o homem nas Escrituras. Uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre partes. Apesar de esta definição incluir a palavra acordo para indicar que há duas partes, Deus e o homem, que precisam ingressar nas provisões do relacionamento, a frase divinamente imposto também é incluída para mostrar que o homem jamais pode negociar com Deus ou alterar os termos desse acordo. Ele apenas pode aceitar
as obrigações da aliança ou rejeitá-las. Aliança das obras. Alguns têm questionado se é apropriado falar de uma aliança de obras entre Deus e Adão e Eva no Jardim do Éden. A própria palavra aliança não é utilizada no relato de Gênesis. Todavia, as partes essenciais da aliança estão todas lá. Uma definição clara das partes envolvidas é um conjunto de provisões que comprometem legalmente e estabelecem as condições do relacionamento, a promessa de bênçãos pela obediência e condição para obter aquelas bênçãos. Aliança da redenção. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Gravou aqui, ó. Vou ver cá. Acho que esse espiral aqui ficou muito pequeno. Vou fazer com maior. Pode mandar para o espiral maior. Aliança da redenção, correto? Sim. Teólogos falam de outro tipo de aliança. Uma aliança que não é entre Deus e o homem, mas entre os membros da Trindade. A essa aliança chamam a aliança da redenção. É um acordo entre Pai, Filho e Espírito Santo, no qual o Filho concordou em tornar-se homem, ser nosso representante, obedecer às exigências da aliança, das obras, em nosso favor e pagar o preço do pecado que merecíamos. Está aqui, ó. Que merecíamos, tá? O que acontece? Paulo dá uma definição muito clara quando escreve a igreja de Filipos, aos Filipenses, vai dizer assim, ó, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, tornando forma de servo. Jesus. Aliança da graça. Não, as escrituras... Obrigado. As escrituras ensinam, de fato, suas... Aliás, uma pergunta. As escrituras ensinam, de fato, sua existência? Sim. A resposta é sim. Pois falam de um plano específico e do propósito de Deus como um acordo entre Pai, Filho e Espírito Santo para obter nossa redenção. Aliança da graça. Quando o homem falhou e não conseguiu obter as bênçãos oferecidas pela aliança das obras, foi necessário que Deus criasse um novo caminho pelo qual o homem pudesse ser salvo. O restante das Escrituras, após o relato da queda em Gênesis 3, narra como Deus operou na história um surpreendente plano de redenção. Eu quero dizer aqui rapidinho aqui, que não foi após a queda. Esse plano entrou em vigor depois da queda. Mas eu creio que esse plano já estava em mãos na eternidade, porque Deus não tem plano B. Tá? Por meio do qual pessoas pecaminosas poderiam chegar a ter um relacionamento com Ele. Várias formas de alianças. Apesar dos elementos essenciais da aliança, da graça, permanecem os mesmos por toda a história do povo de Deus. Os termos específicos da aliança variam conforme a ocasião. Na época de Adão e Eva, havia apenas uma singela sugestão da possibilidade de um relacionamento com Deus, na promessa da semente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Que Deus diz, ó, colocarei inimizade entre ti e o teu descendente. O semente da mulher, você vai ferir o calcanhar dele e ele vai esmagar a sua cabeça. Na provisão graciosa da parte de Deus de vestir Adão e Eva. Vamos ler Gênesis 3, 21. Gênesis 3, versículo 21.
Gênesis, capítulo de número 3. Vamos ler o 15 e o 21. Gênesis 3, 15 e 21. O 15 do capítulo 3 de Gênesis, escrito está: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora o versículo de número 21 do mesmo capítulo 3 de Gênesis. Versículo 21, escrito está: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Tá? Fez túnica de peles e os vestiu. Tá? A gente vamos orar para nós concluirmos a nossa aula de hoje. Agradeço a Deus por essa aula. A gente paramos na página 116. As consequências do pecado. Vou marcar aqui, tá? As consequências do pecado, tá? Eu creio que na próxima aula a gente já termina ela, tá? Já termina ela. Não precisa pegar, tá? Eu creio que na próxima aula já vamos terminar ela. O bom é que a gente às vezes se prende em algum quadro fora da apostila, mas depois a gente vai lendo, ganhando terreno, e automaticamente já foi tudo explicado em algumas aulas passadas, que foi muito didático a todos nós, tá bom? Então vocês vão ter aí esse período aí de 7 dias para estar estudando a aula até sábado. Sábado é aquele dia, deixa eu ver que sábado é aquele dia. Sábado vai cair, deixa eu pegar aqui, a gente ora e conclui. Sábado vai cair 21, é a próxima aula, tá bom? 2h30 da tarde você já vai estar recebendo a sua aula, tá? Então você tem esse período para você estudar, estuda, marca, porque tá final de apostila e vai cair muita coisa na prova, tá bom? Oremos a Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos o teu nome, te agradecemos por essa aula, te agradecemos porque o Senhor tem tratado tanto com a gente, o Senhor tem as suas formas de falar, seus métodos de agir, e eu te louvo por isso, Senhor, porque o Senhor fala de acordo com a sua vontade, o Senhor fala de acordo com o seu querer, e eu quero te agradecer por isso, ó Pai. Que esta aula vai ficar gravada no coração de cada um, de forma muito especial, não para teoria, mas para prática. O que muda a minha vida não é aquilo que eu sei, o que muda a minha vida é aquilo que eu sei, é aquilo que eu conheço, estudando e pratico. O que vai mudar é aquilo que eu pratico. Tiago vai liberar uma palavra através do teu Espírito Santo para a igreja, em forma geral, para a gente não ser apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Muito obrigado por tudo. Abençoa cada aluno, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, um forte abraço. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.